Ei, tudo bem? Eu sou a Lara, eu tenho 14 anos, quase 15, que eu vou fazer na semana, daqui uns 15 dias, mais ou menos. Eu sou de São João del Rei e eu estudo no Instituto Federal Sudeste de Minas. E eu estou no primeiro ano do ensino médio, eu mudei de escola esse ano e eu estou na primeira turma do IF Sudeste. Eles estavam já há algum tempo tentando abrir para o ensino médio, que é integrado com dois cursos técnicos. São duas turmas, um para meio ambiente e um para edificações. E eu entrei tentando entrar, primeiro fazendo um processo, e depois eu consegui passar e agora eu estou na turma de meio ambiente, que eu gosto muito, aprecio demais e eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Foi uma oportunidade muito bacana para mim. Bom, durante a pandemia, os veículos que eu estou usando para ficar informada, eu converso muito com os meus pais e a gente escuta um rádio na hora do almoço e por isso eu fico sabendo de muitas coisas da pandemia. Eu também uso muito as redes sociais, em especial o Instagram. Os meus professores, em algumas atividades, eles deixaram coisas sobre a pandemia para a gente ler e para a gente estudar, algumas atividades vinculadas. E, e eu com os meus próprios amigos, às vezes a gente fica conversando e falando sobre a pandemia, porque afinal é o que mais está rodeando a gente nesse meio tempo todo. Então, esses são os veículos que eu uso mais e eu acho que é isso. Eu comunico pelos meus colegas pelos dois. E impressionante que a gente consegue ter duas conversas totalmente diferentes em cada uma das redes sociais. Então a gente fala mais no WhatsApp, mas usa os dois. Durante a quarentena, quando começou, eu não queria entrar em isolamento social no começo da escola, porque eles liberaram a gente e eu não queria sair, porque eu sabia que ia demorar para a gente voltar e porque isso ia dar muita dificuldade depois para recuperar todo o tempo perdido que a gente ia ficar longe. Eu fiquei muito ansiosa no começo, bastante mesmo, porque eu estava com muito medo de perder o ano, de não conseguir recuperar as coisas. Assim, depois desse meio tempo, eu fui pensando sozinha sobre isso e eu vi que não sou só eu que estou com esse problema, é todo mundo. E que, de alguma maneira, está todo mundo se atrasando um pouco por conta dessa pandemia. E aí, depois que passou essa ansiedade, outra coisa que me acompanha muito é que eu fico um pouco, assim, triste, um pouco desanimada com as coisas, porque eu sinto muita falta das pessoas. Eu gosto muito de conversar, de abraçar, de ficar perto. Então, eu sinto falta desse contato dos meus amigos, das pessoas que eu gosto de ver, da minha família. Então, eu fico muito triste quando eu não posso fazer isso. Mas, assim, todos os dias eu converso com eles e eu tenho tentado me animar com as coisas. E, inclusive, uma das coisas que eu faço para isso acontecer é continuar estudando e fazendo as coisas que me deixam um pouco mais próxima da realidade que eu estava vivendo antes. Uma coisa que me ajudou muito os dias que eu estava com vários pensamentos na minha cabeça foi escrever. É uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Eu escrevi e às vezes eu mostro para alguém que é próximo de mim e isso me ajudou a fazer circular os pensamentos, circular até os sentimentos mesmo, porque acontece às vezes de ficar muito emotivo com as coisas que estão acontecendo. Então isso me ajudou demais. E é uma sugestão para quem está precisando e que gosta de escrever igual eu. Eu não estou tendo aulas remotas. O nosso
nossa escola, eles, no começo da quarentena, eles ainda não estavam fazendo nada. Eles fizeram um levantamento para saber quais alunos tinham acesso à internet e quais alunos tinham algum jeito de acessar, se eles disponibilizassem alguma coisa, ou até mesmo, né, para as aulas remotas. E aí, quando eles disponibilizaram questionários, e aí foram desenvolvendo. Fizeram uma reunião com os pais, e aí destacaram essa importância de manter o contato com a escola. E aí eles abriram uma comunidade virtual. E nessa comunidade eles disponibilizam várias atividades das matérias, português, matemática, e a gente está fazendo, tem fóruns que a gente conversa, e mais esses dias mais próximos, os professores fizeram aulas com a gente para a gente discutir o que já foi passado em semanas anteriores. Então fica uma atividade de cada matéria por semana. E a gente já está chegando essa semana agora na semana 7. E a gente, assim, percebe que a escola tem um cuidado muito grande mesmo, com os alunos para ver se eles têm o acesso, se eles conseguem ter um aparelho para assistir às aulas, porque às vezes eles não têm essa condição, não têm internet e podem acabar sendo prejudicados. Então, todas essas atividades eles deixaram claro que em algum momento, quando a gente voltar, elas podem ser avaliadas, mas quem não está tendo o acesso por enquanto vai ter oportunidade de fazer de novo e tudo. E sobre as aulas remotas, na minha opinião, é uma coisa muito interessante, mas que às vezes pode acabar sendo um pouco cansativo. Porque quando é presencial, a gente pode conversar com o professor, a gente tem os nossos colegas perto, acaba tendo algum momento de descontração, assim. E quando é pelo computador, apesar da gente poder falar e tudo, tem a questão da timidez do aluno, tem a questão que fica cansativo às vezes, porque você, por exemplo, na nossa escola tem alguns laboratórios. Você não vai poder ir no laboratório para fazer uma pesquisa, uma atividade. E também tinha mais uma coisa que eu tinha pensado sobre aula remota. Assim, a gente se distrai muito fácil, porque, assim, a gente está aqui com a câmera desligada, não tem ninguém te vigiando. É normal a gente, às vezes, pegar um celular, pegar alguma coisa, começar a desenhar, ou então pesquisar alguma outra coisa. Então, a distração é muito fácil. E, e, apesar de ser uma coisa que a gente tenta manter uma concentração, não é toda hora que a gente consegue. Então, apesar de ser uma boa sugestão e o que se encaixa porque a gente está vivendo agora, eu não acho que seja a melhor das coisas que tenho. Mas se tiver, eu vou ficar muito feliz em participar. Na nossa comunidade virtual, a gente não estava tendo muito contato, vendo os professores e conversando no começo. O que acontecia mais era, por exemplo, disponibilizar uma atividade, aí a gente podia ou digitar ou tirar foto e mandar por e-mail para o professor. Em alguns casos, uma professora, por exemplo, disponibilizou o WhatsApp, até quando a gente estava em aula presencial ainda, para a gente conversar e tirar dúvidas. Quando a gente estava também em aula presencial, a gente já usava o Google Sala de Aula como professora. Ela dá alguns recados por lá durante a pandemia, mas o principal veículo de passar a informação que eles usam é a própria plataforma do CIGA, que a gente chama, que eles colocam lá as notícias, colocam os conteúdos e tudo que a gente precisa saber, eles mandam por lá e já vem também uma notificação por e-mail. E quando a gente precisa se encontrar, que foram as coisas que aconteceram mais para frente, a gente está usando o Google Meet. Durante a quarentena,
A gente acabou se encontrando com mais tempo livre do que a gente tinha antes, porque algumas atividades que a gente fazia, a gente não está conseguindo fazer por conta do distanciamento social. Então, coisas que eu gosto muito de fazer é aproveitar esse tempo com a minha família, conversar com os meus amigos, seja por chamada de vídeo, a gente se vendo para matar um pouquinho da saudade, principalmente porque eu mudei de escola, então eu fiquei na minha última escola por muito, muito tempo e eu sinto muita saudade deles e é uma oportunidade boa para a gente se ver. Eu gosto muito, muito mesmo de escutar música, de produzir música, porque eu toco piano, toco flauta, gosto de cantar. Eu gosto muito de ler. Eu ganhei uma coleção de livros. Esses dias eu já estou chegando lá pela página 100. Não faz nem 2 dias direito que eu ganhei esse livro. Eu gosto muito de ver filmes e séries. Eu gosto de... Minha série favorita é La Casa de Papel. Eu gosto muito da série Lucifer. Gosto de ver alguns desenhos que passavam na televisão, um que chamava Gravity Falls, eu gostava bastante. Gosto de ver animações da Disney, de desenhos mesmo, de Os Incríveis. Adoro, me distrai, então eu acho muito bom. Gosto de jogar bastante. Jogo Undertale. Jogo um que meu pai colocou pra mim, que chama Plants vs Zombies. Jogo Gartic, que é online, e eu fico rindo muito quando eu faço isso. Eu jogo um que chama Rablive, que é uma versão, assim, de outro jogo que já tem, que chama Rabu. Converso com os meus amigos da mocidade, eu já participava e a gente teve que parar de se encontrar. E como a gente estudava junto, eu comecei a encontrar com eles por ligação no Zoom e a gente sempre se encontra todo sábado para falar sobre as coisas, para a gente estudar junto. E eu tive a oportunidade, inclusive, de realizar meu primeiro estudo nessa mocidade. E eu fiquei muito feliz com o meu amigo que me ajudou. Essa mocidade que eu comentei com você é uma mocidade espírita. Então, assim, muitas coisas que estão lá, às vezes fazem alusão à Igreja Católica ou então algum outro tipo de religião, mas eu gosto muito de assistir porque explicam muitas coisas, sabe? Pra mim, assim. Então, eu acho que muitas coisas que eles falam fazem sentido também. Então, eu acho muito bacana a série. Eu escolhi o curso de meio ambiente porque desde pequenininha, eu sempre gostei muito da área de biologia. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Quando eu tive química ano passado, eu adorei também. E eu sempre mostrei esse interesse para os meus pais. Quando a gente ia passear, eu ficava olhando as plantas e ficava, nossa, isso aqui é tal coisa, aquilo ali é outra coisa, esse bichinho aqui, que bacana. E aí, quando saiu o processo seletivo do IFE, pessoa que também gosta muito de exatas, mas assim, se for pegar o meio ambiente e comparar com matemática, por exemplo, eu vou gostar muito mais de biologia. Que assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande para cuidar de bicho, eu gosto muito. E eu acho que uma coisa que me despertou, até depois que eu já estava lá na turma que o pessoal conversou, é que quando eu estou estudando isso para ser uma técnica que vai estar formada em meio ambiente um dia, eu vou ter uma responsabilidade muito grande para poder ajudar com essas coisas complicadas que estão acontecendo. E diante disso, ajudar, por exemplo, em coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Aqui em São João, por exemplo, com programas, e aí já entra até os projetos de iniciação científica, a monitoria. A monitoria não tanto, mas o projeto que eu estava conversando com a minha professora, que eu dei a sugestão para ela, era exatamente para analisar os impactos ecológicos aqui de São João del Rei, vendo
algumas dinâmicas que a gente separou. E eu não consigo falar tanto porque a gente ainda está no começo. Eu acho até um pouco difícil ainda de explicar, porque foi uma ideia nova que eu ainda não consigo falar com tanta desenvoltura. Mas a partir de tanto conhecimento, tanta coisa que eu vou estar sabendo, meu papel para poder ajudar pode ser muito maior. E eu acho que esse país tão bonito que a gente tem, né, esse mundo tão bom que a gente vive, a gente protegendo ele já vai ajudar muito. Cada um fazendo sua parte, ajudando quem está perto, eu acho que pode ajudar demais. E como eu falei antes, como eu gosto muito de meio ambiente, eu tenho uma hortinha ali fora com algumas plantinhas que eu gosto muito de cuidar e tenho 2 hamsters de estimação. E eu adoro passar o tempo com elas, brinco, faço brinquedinho para elas, fico com elas no colo e foi ótimo porque eu me aproximei mais dos meus bichinhos, mais do que eu já era próxima, que era muito. Elas estão confiando mais em mim e eu gosto muito de passar esse tempo com elas. Os pais, assim, eles me motivam e assim, toda vez que eu falo, eles sempre me dão apoio, eles sempre oferecem ajuda, eles estão sempre me explicando. Eu não sabia o que era uma iniciação científica, eles me explicaram, eles me contaram. Então, para eles, assim, os 2 me ajudam demais. Nossa, absurdo, não tem nem como colocar em palavras, de tanto que eles são bons para mim nisso. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu puder sair é ver meus amigos e minha família. E se puder, claro, dar um abraço e passar horas conversando e falando sobre as coisas, porque eu tô sentindo muita falta deles, muita saudade mesmo. E assim, o meu aniversário, eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei se ver as pessoas pelo vídeo no dia ia me sensibilizar e me deixar um pouco mais emotiva, mais pro lado feliz ou pro lado triste, porque eu sinto muita falta. Então eu tô pensando, mas aqui em casa a gente vai ficar junto e assim, eu tenho os meus amigos conversando e eu tô muito feliz com isso. Mas quando puder sair, eu tô combinando com várias pessoas pra gente ir passear, pra gente poder fazer programas que a gente estava até combinando antes da quarentena e não tinha dado tempo ainda de fazer, porque a nossa vida estava tão corrida que a gente não conseguia parar um pouco. E igual eu já voltei algumas vezes, os meus colegas da antiga escola, eu aproximei muito de pessoas que não eram da minha sala no último ano que eu fiquei lá. E assim, quando eu fui pro IFE, bagunçou muito os horários pra gente conversar, porque enquanto eles estão estudando de manhã, eu tô estudando, pegando às vezes uma parte da manhã até metade da tarde, e tem dia que eu ainda vou sair para estudar de noite. E por isso, às vezes, acaba dificultando. Então, eu vou tentar sair com eles pra gente conversar, pra gente colocar as coisas em dia. E eu acho que eu quero muito, muito, muito ir passear aqui na serra que tem perto de São João, quando tiver mais quente. Eu tô enchendo o saco do meu pai para ele me levar, mas ainda tá muito complicado, né? Porque a gente tá em distanciamento social. E fazer esses passeios com os meus amigos, com a minha família, é o que eu mais quero, o que eu tô mais ansiosa para conseguir fazer. Para quem está assistindo ou ouvindo a gente, não fique triste pela quarentena, porque é uma coisa que a gente está precisando passar. Tudo bem, às vezes, ficar ansioso, mas toma cuidado, cuida de você também, aproveita esse tempo para você pensar, para fazer as coisas que você gosta. E pensa que de tudo a gente tira alguma coisa boa, por menor que ela seja. Então, alguma coisa a gente está aprendendo com isso tudo. Nós vamos conseguir passar por isso e, apesar das dificuldades, uma hora a gente vai olhar para trás e falar: nossa, coisa que a gente passou, que dificuldade que foi,
mas a gente conseguiu. E aproveita para ficar com a sua família, com quem está perto de você, porque é uma coisa que depois que tudo voltar ao normal vai ser muito mais difícil, porque vai tudo voltar muito rápido. Então, aproveita esse tempo para você descansar e para você refletir um pouco.